Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é a importância da equipe multidisciplinar no tratamento oncológico. Quantos profissionais estão envolvidos nos cuidados dos pacientes? Qual é a importância do acompanhamento psicológico? E o que o dentista tem a ver com o tratamento de um tumor de pulmão, por exemplo? Qual é o papel da tecnologia e dos cuidados paliativos? Vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Alan Arrieira Azambuja, que é médico oncologista, doutor em medicina pela PUC do Rio Grande do Sul, professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador médico do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus. Tudo bem, doutor Alan? Tudo bom, Marina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutor. O Instituto Nacional do Câncer estima que neste ano de 2021 o Brasil deve ter algo em torno de 625 mil novos casos de câncer. O mais incidente deve ser o câncer de pele não melanoma, com 177 mil novos casos, seguido pelos cânceres de mama e de próstata, com 66 mil ocorrências cada um. Depois vem cólon, reto, pulmão e estômago, aí informações para quem nos ouve neste momento. Para cada uma dessas pessoas, doutor, a vida vai mudar, mesmo que por pouco tempo, né? E existe um fator muito importante nesse processo que vai do diagnóstico ao sucesso do tratamento ou até mesmo a realização de que a vida se aproxima do fim, que é a saúde mental. Nós temos que falar desse assunto também quando a gente trata de câncer. E como é que deveria ser o psicológico desses pacientes, doutor Alan? Então, Marina, o paciente oncológico é um paciente muito complexo. A gente não consegue olhar especificamente para aquele câncer que ele tem e tratar de uma forma assim, fechada em relação àquela doença e em relação àquelas células ali que estão doentes. A gente tem que olhar como um todo, porque tudo influencia na resposta do tratamento, na resposta em termos de efeitos colaterais menores ou maiores. E a questão psicológica, psiquiátrica ou mental é extremamente importante a gente dar atenção, porque isso, de alguma forma, é o que comanda o andamento das coisas. O que a gente tenta fazer é que a gente tenta, obviamente, orientar o paciente no consultório do ponto de vista mais humano e mais capaz para ele poder enfrentar do ponto de vista mental a doença, mas a gente sempre conta com uma equipe de psicologia ou de psiquiatria associado para que dê esse suporte, para que o paciente tenha tempo, para que ao longo do diagnóstico, ao longo do tratamento, ele tenha como conversar, como entender, eventualmente precisa de ajuda medicamentosa para algumas situações temporárias ao longo do tratamento, para enfrentar aquela situação da doença. Mas a gente sempre acredita e a gente sempre faz o máximo para colocar o apoio psicológico ou a equipe de psicologia junto conosco. Eles são críticos. A gente já teve pacientes que desistiram, eventualmente por falta desse apoio, ou se viu situações em que desistiram do tratamento por falta de apoio psicológico, ou por quadros psiquiátricos, eventualmente temporários, transitórios, e a falta da atenção para isso pode eventualmente influenciar na chance de resposta e na chance de uma evolução boa do ponto de vista oncológico também. E tem a questão do medo, né? Porque de um lado tem o medo e o outro a necessidade de ter resiliência para lidar com todo esse tratamento, né, doutor? E, aliás, queria saber como é que é o acesso pelo SUS. Porque eu sei, inclusive, que nesse período de quarentena, muitos centros de atendimento psicológico e psiquiátrico foram fechados. Então, na realidade, pelo SUS,
todo centro de oncologia tem que oferecer atendimento e apoio psicológico para os pacientes. A grande questão é que, quando presencial, isso é usualmente com uma equipe pequena para o volume de pacientes que um hospital do SUS usualmente tem. O que existe são centros de apoio, eventualmente até gratuitos, e hoje em dia muitos virtuais, ligados a universidades e faculdades de psicologia que fazem atendimento online para os pacientes, mas isso realmente tem que ser uma orientação por parte da equipe médica e tem que ser uma busca ativa por parte da família e do paciente, porque isso não chega até o paciente. O que chega até o paciente é o que é oferecido nos hospitais, que eventualmente é um atendimento assim, muito reduzido. Tem uma consulta por mês ou uma consulta a cada 2 meses. Ah, que pena, doutora. Quando eu faço as perguntas e como é pelo SUS, eu sempre espero uma resposta que me dê um certo alívio, né? Para dizer, não, olha, pelo menos... E tem grandes atendimentos pelo SUS, né? Tem setores maravilhosos, é impressionante o que nós conseguimos fazer, mas uma pena que ainda temos muito a caminhar. Agora, seguindo no nosso tema, né, que fala dessa parte multidisciplinar, o tratamento de qualquer tumor maligno é uma luta contra o tempo, mas não precisa ser uma luta solitária, né? A gente já começou mostrando a importância do psicólogo. Os cuidados oncológicos, eles são compostos por uma equipe multidisciplinar. E para quem ainda não se deu conta, querido ouvinte, imagine que no tratamento oncológico a gente tem uma lista imensa de profissionais envolvidos. Eu vou dar alguns aqui, ó. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, anestesista, assistente social, e esses são aqueles óbvios que você já conhece. Mas veja, tem até capelões, faxineiros, especialistas em dor, fonoaudiólogos, nutricionistas, dentistas. É uma infinidade de gente, doutor. E por que precisa de tanta gente envolvida? Claro que não todos para todo paciente, mas que eles estão ali presentes para ajudar quem está em tratamento de câncer. Então, Marina, precisa porque o câncer é uma doença muito complexa, que mexe com o paciente, com a família como um todo, em vários sistemas, né? Durante o tratamento, a gente tem que ter enormes cuidados com a parte oral, com a parte dos dentes, porque existem complicações do tratamento e complicações durante o tratamento, se existe algum abscesso, algum problema dentário. Então a pessoa está tratando um câncer de intestino, mas o dentista vai ter que entrar na parada. Com certeza, porque imagina que às vezes com o tratamento, conforme o tipo da doença e o tipo da quimioterapia que ele faça, pode ter uma redução das defesas, e se o dente tem um abscesso, tem uma infecção presente, aquilo pode ser a porta para a entrada de uma infecção generalizada e a complicação enorme em relação à terapia. Então, assim, se envolve muitos profissionais pela necessidade dessa complexidade da doença. Existem restrições físicas, às vezes, então existe a necessidade de um fisioterapeuta, existe complicações, eventualmente, alimentares, perda de peso, perda proteica, do ponto de vista de alimentação, então existe necessidade de nutricionista envolvido, o psicólogo, como a gente falou. Então, realmente uma doença em que a gente só consegue tratar com equipe multidisciplinar. E eu queria pegar, assim, já que é um grupo grande de pessoas, né? Essa equipe fica trocando informações, e aí começa pelo enfermeiro, que tem um contato mais constante com o paciente. Ele é a principal ponte com o médico? A gente foi criado, pelo menos no nosso centro, em alguns centros do Brasil isso existe, do mundo inteiro isso existe, o que a gente chama de tumor boards. Os tumor boards são reuniões semanais em que nós discutimos casos dos pacientes, e esses casos podem ser levados por qualquer um dos profissionais, e a intenção dessa reunião é para auxiliar na tomada de decisão de tratamento, mas também auxiliar na decisão de apoio ao longo do tratamento. Então, se acredita que nessa reunião o nutricionista estando presente, ele vai poder contribuir e dizer, olha,
Se tu vais fazer uma cirurgia que vai retirar todo o estômago, então eu vou ter que já iniciar com uma dieta especial, porque ele vai ficar com uma deficiência de tal proteína ou de tais elementos. Como ele vai ficar num pós-operatório muito longo, muito restrito na cama, o fisioterapeuta vai ter que fazer uma atividade especial para evitar que ele tenha depois incapacidade de se caminhar, complicações pulmonares por ter ficado muito tempo na cama, vai fazer radioterapia, e a radioterapia vai atingir a região cervical, então tem que ter cuidado, eventualmente, envolvendo o dentista, para evitar mucosite, que a radioterapia pode estar causando na região de orofaringe, na região da boca, de esôfago. Então, nessas reuniões, nós discutimos semanalmente os casos e qualquer um desses profissionais pode trazer a necessidade de compartilhar o caso. É interessante porque o farmacêutico também tem um papel importante no tratamento, né? Ele é responsável pela qualidade e segurança do tratamento oncológico. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o farmacêutico. Com certeza. A gente já teve inúmeros casos em que a gente acreditava que aquele quimioterápico oral era fácil para o paciente digerir e ele estava ingerindo de forma adequada, e o farmacêutico que nos alertou que o paciente ingeria um determinado alimento e que isso eventualmente diminuía a absorção da medicação. Nós já tivemos situações que o farmacêutico nos orientou que a administração da medicação pelo acesso venoso do braço estava muito complicado, o tempo de infusão. Então, o farmacêutico, o enfermeiro, obviamente que eu não tinha comentado, mas são pessoas críticas para o bom tratamento oncológico. Bom, doutor Alain, eu te agradeço muito por essas informações. É interessante ver, né, essa pluralidade, esse batalhão de pessoas para lutar contra uma doença, e fico feliz quando as pessoas conseguem ter acesso a tudo isso. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigado. E já que nós estamos falando, né, de ações multidisciplinares, frentes multidisciplinares neste podcast de hoje, eu vou chamar para o bate-papo a Carmela Nicolini, que é biomédica. Ela é mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem MBA em gestão em saúde, também é coordenadora de projetos do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus. Tudo bem, Carmela? Tudo bem, Marina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. Aliás, antes mesmo da gente falar de logística e administração desse complexo mundo de atendimento de saúde, eu queria falar um pouco sobre tecnologia, porque além das diversas frentes humanas na luta contra o câncer, como a gente já vinha falando, a gente tem uma aliada, né, que no caso é a cirurgia robótica. Como é que ela vem contribuindo para a detecção precoce de tumores e para o tratamento cirúrgico deles? Bom, Marina, na verdade eu vou aproveitar esse teu gancho. Na verdade, a cirurgia robótica ela é a ponta do iceberg, né? Na verdade, o uso de tecnologias hoje em procedimentos cirúrgicos ou de tratamento, ela já vem de longa data. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e conversar também sobre uma questão muito evidente, ainda mais nos últimos meses, né, que a gente vem passando, que é a questão da virtualização da saúde. Na verdade, o uso de ferramentas hoje para auxiliar na jornada do paciente, nas discussões de casos. Então, na verdade, a cirurgia robótica é uma tecnologia para um procedimento. Se a gente for falar hoje em tecnologia em saúde, o que está mais em evidência, na verdade, mais acesso a toda a população, tanto da parte do SUS quanto da parte privada, da saúde privada, é a questão da virtualização da saúde. Então, o uso de ferramentas, de aplicativos de celulares, o uso hoje de ferramentas de videoconferência tem, na verdade, diminuído muito essas barreiras geográficas para o acesso do paciente, não só ao médico, mas, como a gente está falando aqui, a uma equipe multidisciplinar variada, que vai atender e chegar mais próximo a esse paciente de uma maneira muito mais eficaz hoje. Então, se você me permite, eu gostaria de falar muito mais dessas ferramentas hoje do que esses procedimentos cirúrgicos, que na verdade não são minha área, mas com certeza corroboram para um melhor tratamento do paciente.
Não, sem dúvida. Inclusive até porque as pessoas usam muito mais em quantidade essas tecnologias que a senhora está citando do que em si a cirurgia robótica, que não era de um acesso fácil, né? E está limitada àqueles momentos em que é necessário de fato a cirurgia. Mas a telemedicina vem fazendo milagres, não? Com certeza. Na verdade, eu costumo dizer que a gente hoje não tem mais barreiras geográficas para chegar próximo ao nosso paciente, né? Isso na questão da própria gestão de serviços de saúde hoje, aliado à telemedicina que a gente tem. Antigamente a gente tinha uma possibilidade apenas de uma interconsulta de profissional para profissional, e hoje a gente consegue, em meio à pandemia, com as novas resoluções, chegar com isso através do nosso médico com o paciente e também da equipe multidisciplinar. Nós temos grandes exemplos aqui no Centro Integrado de Oncologia, por exemplo, do uso dessa virtualização da saúde, tanto para o atendimento dos nossos pacientes da parte médica e multidisciplinar, assim como para discussões desses casos multidisciplinares nessas nossas reuniões de tumor boards que a gente faz. Nós estávamos conversando anteriormente, antes de começarmos essa gravação, do quanto hoje a gente tem essas reuniões clínicas de uma maneira muito mais eficaz. A gente consegue ter muito mais profissionais, diversos profissionais ligados e conectados ao mesmo tempo para discussões dos nossos casos através dessas ferramentas de videoconferência. Então, antigamente, a gente precisava que esses profissionais se deslocassem no hospital, estivessem todos reunidos numa mesa para que a gente conseguisse discutir os nossos casos de forma multidisciplinar. Hoje eu não preciso disso. Hoje a gente sabe que os profissionais, eles trabalham em diversos ambientes de saúde, em diversas instituições, e eu consigo, nesse deslocamento, por exemplo, ter um parecer técnico para um paciente, enquanto um médico ou enquanto um enfermeiro, um farmacêutico, um radiologista se desloca de um ambiente para o outro. Então, a gente está conseguindo entregar para o paciente uma discussão multidisciplinar, uma tomada de decisão clínica, uma conduta terapêutica muito mais eficiente e rápida do que a gente conseguia antes da pandemia. Então, eu acho que a gente tem pontos positivos que aprendemos, né, quando a gente tem algumas turbulências ao longo da vida que vieram para ficar. Então, essas ferramentas que a gente tem utilizado para a discussão desses casos são fundamentais e, como eu estava dizendo, elas vieram para ficar. Hoje, a gente consegue aproximar a jornada do paciente, a vida do paciente com os profissionais que a gente tem aqui no hospital de uma maneira muito mais eficiente. Hoje a gente tem enfermeiras de referência aqui dentro da instituição que tem o contato direto com esse paciente e esse contato ele fica devidamente registrado nos nossos prontuários. Esse contato vem para a discussão clínica nesses nossos tumor boards. Então, eu acho que a virtualização, a ferramenta, a tecnologia hoje, ela está cada vez mais evidente e cada vez mais acessível. Então, tanto na saúde privada quanto no SUS, a gente tem o uso dessas ferramentas no dia a dia hoje. Eu acho que isso é um ganho fundamental para essas discussões multidisciplinares. E veja, a gente vinha, né, já tendo o aparecimento da telemedicina, era uma coisa bem mais lenta e de repente fomos forçados a fazer uma transição rápida. Passado aí quase um ano, né, do início da pandemia, acho que a gente desenvolveu bastante e não consigo nem imaginar até que ponto a gente pode chegar, porque isso vai continuando, o acesso vai ficando mais fácil, dali a pouco você vai ter o seu registro na tela do computador, da tela do celular do médico, em qualquer lugar que você for. Exatamente. O contato hoje ele já deixou de ser informal, o contato com o seu médico através de telemedicina. Não, hoje ele é uma consulta, ela é devidamente registrada no prontuário eletrônico, a gente já consegue, o Dr. Alan, por exemplo, consegue já emitir uma prescrição, solicitar um exame, tudo através disso, tudo vai diretamente para o celular do paciente e ele vai com o celular, não precisa imprimir esses documentos, fazer o seu exame no hospital, ir na farmácia e pegar o seu medicamento. Aleluia para isso, né, Carmela? Porque você tinha que ir no médico para pegar um pedido que, na verdade, podia ser feito só num bate-papo, e aí era um trabalho danado, agora você vai lá. Na verdade, para antibiótico, algumas coisas, você ainda tem que fazer um preenchimento online, o médico tem que fazer, né? Uma coisa, não é qualquer papel que envia, mas isso facilitou muito a vida.
Facilitou, na verdade, a pandemia, a gente diz que ela distanciou pessoas, mas no quesito da saúde, por exemplo, se a gente for usar o exemplo da virtualização e da telemedicina, ela aproximou as pessoas. Olha que legal. É uma coisa muito normal para nós, já chegou na nossa rotina isso. Eu quero comentar até para quem está ouvindo, que a gente vem falando de equipes multidisciplinares. Quando você vai para um hospital, tem até físico nuclear envolvido, tem o pessoal de TI, esses equipamentos todos que estão lá, né, que são utilizados nos tratamentos, nos procedimentos, tem que ter uma equipe enorme por trás. E você, como gestora de saúde, Carmela, imagino quão complexo é gerir uma cidade com tantas frentes, com tantas especialidades. Exatamente. Na verdade, né, Marina, o nosso papel hoje é construir pontes, é unir pessoas para que a gente possa tratar o nosso paciente da melhor forma possível. E isso é independente do profissional. Hoje, a gente no hospital, a gente tem físico-médico, a gente tem o pessoal da própria higienização. Por exemplo, a gente começou um projeto muito grande de transplante de medula óssea aqui no hospital, onde a equipe da higienização e da nutrição foi altamente treinada, tanto quanto a equipe da parte assistencial. Então, são vínculos, na verdade, de profissionais para que a gente possa entregar para o nosso paciente valor, né? Eu acho que, aproveitando o gancho, hoje a gente tem os cuidados baseados em valor. Hoje a gente lida ele com um pouco mais, de uma maneira mais contextual, mas a gente já está entregando isso no dia a dia para o paciente. A gente hoje tem preocupação do que a gente, não só de que maneira a gente faz, mas o que a gente entrega para esse paciente, que valor ele está percebendo naquilo que a gente, do nosso trabalho, né? No trabalho da equipe multidisciplinar. Então, a gente cada vez mais tem conversado sobre isso, quanto a gente tem preocupação com o desfecho do paciente. Então, não é só como fazer, mas é de que forma fazer e o quanto isso está sendo percebido por esse paciente, né? Então, é essa a preocupação. São diversos profissionais, sempre focados no que a gente vai entregar, de que maneira ele vai perceber isso, e se realmente aquilo que a gente está entregando e trabalhando e assistindo esse paciente está devolvendo para ele na forma de valor, de qualidade de vida, de uma resposta eficiente ao tratamento. Então, o quanto é efetivo e o quão bom a gente está sendo no cuidado multidisciplinar desses pacientes aqui dentro da instituição. Eu acho que é isso que a gente tem que perceber. Não é só como fazer, mas é de que forma a gente está entregando isso para o paciente. Nossa, que delícia! Os pacientes agradecem. É gostoso ver essa movimentação, esse sentido, e está crescendo. Inclusive, nós fizemos aqui, quem tiver interesse, que está nos ouvindo, tem um episódio específico sobre desfecho na saúde. Então, se você tiver interesse, pode ouvir, porque trouxemos pessoas muito legais para falar sobre isso. E falando em pessoas muito legais, Carmela, eu tenho paixão pelo trabalho pelo trabalho das pessoas na área de cuidados paliativos. Eu sou doida com o que essas pessoas fazem, porque são profissionais que asseguram o cuidado necessário para amenizar o desconforto e o sofrimento do paciente, e quando não há mais recursos para cura, são essas pessoas que caminham ao lado do paciente e da família até o momento da despedida. Então, quando eu tomei conhecimento e fiquei mais próxima das pessoas que trabalham com cuidados paliativos, eu sempre gosto de chamar atenção para o trabalho deles, porque também são muito importantes para quando estamos falando de câncer, né? Com certeza, Marina. Na verdade, é uma equipe indispensável para a gente. Como a doutora Ala comentou anteriormente, nós temos tumor boards que acontecem semanalmente aqui no hospital. E um dos tumor boards é a equipe de cuidados paliativos, é o tumor board de cuidados paliativos. A gente não só dedica uma reunião específica para eles, quanto eles são convidados a participar de todos os outros tumor boards que nós temos de diversas áreas aqui dentro do hospital. Então, a gente costuma dizer, na verdade, que a gente não tem que encaminhar o paciente para cuidados paliativos quando a gente não tem mais nada o que fazer. O caminho é em paralelo. A equipe do cuidados paliativos, ela está ali para que a gente consiga garantir o bem-estar desse paciente, ou seja, de novo, a gente está tentando entregar e querendo entregar valor para o paciente. Então, não só para o paciente, quanto para a família, né? A equipe de cuidados paliativos é parte integrante da equipe multidisciplinar de todas as nossas reuniões clínicas, para que juntos a gente possa decidir a melhor conduta daquele paciente naquele momento, e sempre trazendo a família, né, Marina? A gente hoje lida com o pior momento na vida desses pacientes. E o que a gente pode fazer como equipe, tanto administrativa como assistencial, para que a gente possa entregar
o melhor neste pior momento da vida dos pacientes. E a equipe de cuidado paliativo, eu até me arrepio, assim, são pessoas fundamentais para que a gente entregue qualidade nessa jornada que é intempestiva no momento da família que eles estão vivendo agora. Então, eles são fundamentais para a gente. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, Carmela, mas eu olho nos olhos dessas pessoas do cuidado paliativo e tem algo diferente. Tem algo muito acolhedor, tem um carinho assim, tem uma paciência. Eu entendo você um pouco a mais, assim. Eu acho que são profissões como bombeiro, talvez percepções minhas, mas que tem algo muito diferente na pessoa para poder encarar essa profissão. Porque cuidados paliativos, de novo, como você falou, não é só no final, é ao longo de tudo, porque você está tratando de desconforto. Então, se a quimioterapia dá uma dor de cabeça, o paliativo entra, porque o paliativo não é para curar, é para deixar mais confortável, é para reduzir, né, as dificuldades. Mas, de repente, chega um momento que também não tem mais o que fazer. Então, aí é tudo conforto. E conforto mental também. Então, assim, eu sou apaixonada por eles, mas não sei se você tem essa percepção que eles têm no olhinho deles, tem alguma coisa meio angelical, assim, não sei. Com certeza, na verdade, né, Marina, eles nos ajudam a ser muito menos reativos e sim ser mais prospectivos, né, a gente prever, a gente ser previsível aquilo que a família e aquilo que o paciente vai precisar naquele momento. A gente tem hoje também uma outra reunião aqui que se chama Núcleo de Experiência do Paciente. Tudo que a gente faz hoje é pensando como que o paciente vai perceber isso vai ser realmente benéfico para o paciente. Então, todos os processos novos que a gente desenvolve junto com as equipes multidisciplinares, junto com a equipe de cuidados paliativos, todo tem uma discussão ao redor da experiência do paciente. Isso vai ser benéfico para ele, para a família. Então, a gente está indo muito mais além do que só tratar o câncer. Hoje a gente trata um momento, a gente trata uma família e a gente quer entregar o melhor possível naquele momento para eles. Gente, é que vocês não estão vendo a Carmela, mas assim, porque é podcast, mas a Carmela também brilha nos olhos. Tem uma coisa ali. Eu tô vendo aqui, eu já vou dizendo pra você, você olhando no nosso podcast, você vai ver a foto da Carmela e do Dr. Alan, você vai ver que a Carmela tem um sorriso lindo e o olhar dela também fala com essa paixão. Obrigada, Carmela. Então, só pra gente encerrar, eu queria pontuar isso, né? Quando a gente fala do tratamento do câncer, a gente tem que abrir o campo de visão e enxergar que é um enorme grupo de pessoas dedicadas, envolvidas nesse processo. Exatamente, Marina. Eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem é isso, né? O que a gente pode fazer para melhorar a jornada e a qualidade de vida do nosso paciente oncológico e da sua família também, né, doutora Alan? Sim, com certeza. Bom, aproveito para agradecer aos dois, ao Dr. Alan, a Carmela pela participação. Muito obrigada mesmo. Saio reenergizada da nossa conversa. Muito obrigado, Marina. A gente que agradece, Marina. Foi um prazer. Estamos disponíveis aí para os próximos bate-papos relacionados a esse paciente tão especial para nós. Obrigada mais uma vez e um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos desse encontro com muito mais conhecimento, e conhecimento é investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E tratamos hoje do tema a importância da equipe multidisciplinar no tratamento oncológico. Eu sou a Marina Machado e te espero no próximo podcast. Não perca, porque vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.